Vamos falar como é que alguém conseguiria colocar uma doença autoimune em remissão. E quando falamos em remissão, nós não podemos falar especificamente em cura, mas nós conseguimos pegar numa doença autoimune e silenciá-la ou torná-la dormente para que não fique propriamente expressa ou na fase em que está a criar estragos. E quando falo em doença autoimune, falo, por exemplo, numa esclerose múltipla, numa artrite reumatoide, determinados diabéticos do tipo 1, quem tem uma espondilite anquilosante, ou mesmo aquelas alterações de pele, como por exemplo determinados eczemas ou determinadas psoríases. Agora, quanto mais informação a pessoa tem sobre uma questão autoimune, claro, mais vai aumentar a probabilidade de tratar a própria doença. Agora, eu tenho-me deparado com dados que são muito interessantes de vários livros que eu tenho lido e de artigos científicos que têm sido bastante recentes e que vou colocar no rodapé em baixo para que vocês consigam ter acesso, que fala sobre a ligação de um vírus que pertence ao grupo do herpes, que chama-se Epstein-Barr, e que está ligado diretamente à parte autoimune. Este vírus, enquanto algumas pessoas neste momento podem estar a pensar, não é o meu caso porque eu nunca tive em contacto com Epstein-Barr, fiquem com a ideia que 90% das pessoas já tiveram contacto ou têm nesse momento a carga viral associada a este vírus. 90% das pessoas. Portanto, a probabilidade é mesmo muito grande de ter estado em contacto com esta questão da Epstein-Barr. O problema é que este vírus, que normalmente está dormente, quando ele está mais ativo, por determinados fatores que eu vou falar entretanto, ele cria uma determinada proteína que se liga à nossa própria parte genética e que desperta uma resposta autoimune. É como se fosse um vírus fantasma que vai alterar a nossa síntese de proteínas, ou seja, a forma como nós produzimos proteínas que têm interferência na parte genética e que vai despertar esta resposta autoimune inflamatória. Agora, este tipo de vírus não é altamente contagioso e normalmente estava associado à doença do beijinho ou mesmo àquela mononucleose infecciosa que a pessoa fica com alterações de garganta, que parece que não consegue respirar. A pessoa que tem Epstein-Barr não tem que estar na fase aguda da mononucleose. Pode não ter sintomas nenhuns e mais propriamente cansaço crónico ou uma sensação de falta de energia acentuada com uma doença autoimune e que o vírus faz com que se mantenha num estado dormente até reunir os fatores que são necessários para que ocorra a sua reativação. E aí, normalmente, é que surge a parte da fadiga crónica. Portanto, a probabilidade de alguém ter fadiga crónica e uma doença autoimune e ter esta carga viral é muito grande. Nós temos uma célula imunitária que, sem estar a entrar em pormenores muito específicos, está muito ligada a uma célula T que faz a regulação do nosso próprio sistema imunitário. É como se fosse uma parte do nosso sistema imunitário que acalma a fogueira, que acalma a inflamação. E o que é que acontece? Esta célula que está normalmente associada a grande parte das doenças autoimunes pode ter um papel protetor ou pode ter um papel em que torna-se patológica ou que faz-nos mal neste sentido da parte da doença autoimune. E o próprio nosso sistema imunitário, quando entra em contacto com a carga viral, cria uma resposta imunitária. O problema qual é? Que o próprio vírus faz uma reprogramação da nossa própria resposta imunitária. Sabem que é engraçado? Porque os vírus nem sequer têm propriamente vida. É mais um material genético que não tem vida, mas como é que é possível que crie estas alterações todas no nosso corpo? Agora, qual é a tempestade perfeita? Que condições é que vamos reunir para que este vírus faça com que esteja mais expresso numa doença autoimune? A radiação. As pessoas não têm noção, mas, por exemplo, se ficarem sujeitas a uma ressonância magnética, por exemplo, a nível abdominal, sabem que a própria radiação faz com que diminua muito as bactérias no nosso intestino. Por exemplo, o expormos o nosso corpo à radiação, principalmente quando é com muita frequência, faz com que tenha um efeito muito nocivo na nossa própria flora intestinal. E tem que pensar que 90% da nossa imunidade está no intestino. Portanto, a radiação tem um papel muito grande no facto de baixar a nossa própria imunidade. E isso em conjunto com uma desbiose, que é quando a pessoa tem o intestino muito alterado, e muitas das vezes nem sequer se apercebe disso, mas esta mistura das duas coisas acaba por despoltar isso. O stress. O que é que o stress faz? Quando nós estamos estressados, a nossa imunidade baixa. O facto de nós passarmos por stress crónico
e baixar-nos a imunidade, a carga viral, os vírus, normalmente despertam mais. Não é o acaso, por exemplo, que as pessoas têm uma crise de zona, de herpes, por exemplo, quando a pessoa passa por um pico de stress e a imunidade baixa. Mas se acompanhado deste stress a pessoa tiver os níveis de vitamina D3 mais baixos, vai baixar muito este papel da próprio sistema imunitário. A vitamina D3 é quase como se fosse uma cortisona, mas sem os efeitos secundários, em que o objetivo da vitamina D3 é aumentar a expressão desta célula, mas no sentido de apagar a fogueira, mas sem baixar o nosso próprio sistema imunitário. Claro que, por exemplo, o próprio papel do zinco interfere na forma como o nosso próprio sistema imunitário atua contra esta carga viral. O próprio stress da gravidez faz com que ative mais ou menos esta questão da carga viral e, claro, o facto de consumirmos, por exemplo, cortisonas. Porquê? Porque a cortisona faz com que baixe muito o nosso sistema imunitário, apesar de ter um efeito anti-inflamatório. E isto é caricato, porque numa doença autoimune, qual é a primeira coisa que normalmente dão? É um corticosteroide, ou seja, uma cortisona, porque é necessário para baixar a inflamação. Mas quando baixa a inflamação, baixa a imunidade e desperta cargas virais que têm ação direta sobre a doença autoimune. Mas, por exemplo, a própria vitamina D3, em doses altas o suficiente, tem a ação anti-inflamatória da cortisona, mas sem baixar o nosso sistema imunitário. Por isso é que é tão importante esta questão da vitamina D3. Qual é a estratégia nas doenças autoimunes e para baixarmos esta questão do Epstein-Barr? Baixar o stress. Isto é importante porque grande parte das pessoas não tem mesmo a noção até que ponto é que estão estressadas. Eu, por exemplo, faço um teste de variabilidade cardíaca no consultório e vejo muitas vezes pessoas que não têm mesmo stress nenhum e as pessoas, quando fazem este tipo de teste, descobrem que estão num estado mais do sistema nervoso simpático, que é aquele que está mais alerta, e muitas vezes nem sequer têm essa percepção. Portanto, localizar o stress, perceber qual é o stress, se é um stress do trabalho, se é um stress da família, ou porque a pessoa está a passar por um luto porque alguém faleceu e despertou a resposta autoimune, fazer tudo o possível para baixar aquele stress, longas caminhadas ao ar livre, no meio da natureza, isto é fundamental. O facto de consumirmos um complexo B de qualidade com o magnésio ajuda muito a baixar principalmente os estados de ansiedade, que lá está a vitamina D3. Eu uso doses de 20.000 a 40.000 unidades. Eu tenho resultados que são fabulosos, em que consigo baixar muita inflamação do sistema imunitário, mas sem comprometer esta parte imunitária. Claro, o zinco e o facto de fazer exercício aeróbico para quê? Para aumentar o aporte de oxigênio. Isto porquê? Porque há uma parte do nosso corpo que, se há uma fadiga crónica ligada ao Epstein-Barr e à doença autoimune, há uma parte mitocondrial, que é parte do nosso corpo que fabrica energia, como se fossem pequenas baterias, que utilizam o oxigênio na produção de energia. Portanto, o facto de aumentarmos o uso do oxigênio com este zinco, este magnésio, este complexo B, faz um efeito muito profundo, principalmente no Epstein-Barr, que vai ter efeito direto sobre a doença autoimune. Estas misturas estão, por exemplo, no Mitochondria Master da MJSMed, que já tem um complexo B, com o magnésio, com o zinco e com nutrientes que vão estimular o uso de energia. Portanto, é desta forma que, em combinação, a suplementação, baixar o stress, praticar jejum intermitente. Eu não me canso de dizer isto às pessoas. O jejum intermitente tem um efeito anti-inflamatório nas doenças autoimunes que é uma coisa louca. Eu fazia 48 horas de 2 em 2 semanas, claro, isto é uma coisa gradual. A pessoa vai se adaptando pouco a pouco, ou por exemplo, distanciando as refeições, pontualmente não vai fazer no pequeno almoço e vai chegando ao ponto que tem capacidade, com a orientação, de fazer um jejum mais prolongado. Isso vai ter um efeito a nível da imunidade que nem imaginam. O jejum intermitente é fundamental. Claro, baixar a inflamação com o jejum intermitente e usando determinados ômega 3, por exemplo, ajudam nesta questão, por exemplo, o ômega 3 Gold Master, e lá está, temos que tratar a desbiose, a alteração intestinal. Se 90% da imunidade está associada ao intestino e se a doença autoimune é uma doença imunitária, o papel intestinal vai ser muito forte. Portanto, juntar aqui a suplementação alimentar, a glutamina, para cicatrizar o intestino, para que não haja permeabilidade no intestino. Porque se houver mais permeabilidade, nós vamos absorver determinadas proteínas da comida
que teoricamente não devíamos absorver. Isso desenvolve uma resposta autoimune. E principalmente quando as pessoas sentem que o stress que afeta o aparelho digestivo. A vitamina D3, como falei mesmo há um bocadinho, o ômega 3 e o mitocôndrio. Acho que isto é uma boa mistura para quem tem tendência para uma doença autoimune, claro. Dirigindo a causa que está por trás, acho que vocês conseguem ter mesmo um bom efeito nestas questões das doenças autoimunes. Mas, entretanto, quis criar este vídeo para vos falar sobre esta nova informação que eu me deparei nesta semana.